Olá a todas, vamos dar início ao nosso curso, tá? Que é o Leme em Casa, que a gente chama, né? Hoje a aula vai ser sobre ordenha, armazenamento e oferta de leite. Eu sou a Juliana Luzio, eu sou associada do Leme, sou nutricionista, consultora de amamentação e mãe da Larissa, que está com 4 anos, né? E faço parte aí do Leme desde 2019. Vou contar brevemente a história do Leme para vocês saberem, né? Então, o Leme, ele tem o nome Leite Materno na Escola, é uma organização da sociedade civil, que foi criada por mães lá em 2018, né? Então, teve uma movimentação de mães que levavam leite materno para as creches aqui do município de São Paulo, e elas perceberam, né, que tinha uma movimentação diferente, que as creches aqui no município de São Paulo, elas recebem o leite materno, porém muitas famílias já chegavam com seus bebês desmamados, e teve uma creche que tinha uma movimentação diferente, um apoio diferente. Então surgiu o Leme como uma organização da sociedade civil para apoiar as famílias, né? A gente sabe que aqui no município de São Paulo as creches já têm a orientação da prefeitura para recebimento do leite, porém, como as famílias precisavam de mais informação, então a gente começou a fazer esse trabalho, né? De orientação das famílias, sobre ordenha, sobre armazenamento, incentivando, falando principalmente que a escola não é um lugar de desmame, né? Ah, eu preciso entrar na o bebê vai para a creche, vai para a escola, então eu preciso desmamar. Então, isso não é uma realidade, a gente pode continuar amamentando os bebês, pode continuar oferecendo leite. Com a pandemia, né, teve várias ações que o Leme começou a fazer, e uma delas foi ter esse curso online gratuito, e continuamos aí desde agosto de 2020, bimestralmente fazendo esse curso e trazendo informação para mais pessoas, tá? Então, só para vocês conhecerem, hoje o Leme continua atuando nas escolas do município de São Paulo, que é o Leme na Escola, e a gente também faz um trabalho de orientação aí para outros municípios que estejam, né, querendo realmente ter essa informação, tá bom? Então, agora eu vou pedir só para a Débora se apresentar, em seguida tem mais algumas pessoas no apoio aí, só para a gente se apresentar brevemente e já começar nosso curso. Bom dia a todas, meu nome é Débora, eu sou mãe de dois. Meu primeiro filho tem 12 anos e naquela época eu não tinha informação, não tive apoio e eu não conseguia amamentá-lo como eu gostaria, não conseguia amamentação exclusiva. Ele desmamou de forma precoce e eu na época não conseguia entender o porquê. Estudando para minha segunda filha, que tem 6 anos, eu descobri, né, toda a questão que aconteceu, tanto as dificuldades que os profissionais não souberam me orientar na época, como o uso de bicos, então várias coisas que foram acontecendo que prejudicaram a nossa história. A segunda filha eu tive apoio, tinha informação, e acabei conseguindo uma história completamente diferente, uma amamentação exclusiva, uma amamentação por mais de 2 anos, e isso mudou completamente a minha vida, porque eu passei a enxergar o mundo de outra forma, tudo que o sistema faz com a gente, né? E isso mudou bastante a minha vida, e eu falei, eu nunca mais vou parar de estudar amamentação e auxiliar outras pessoas, outras mães e outros bebês. Eu estou no Leme desde o comecinho do Leme, desde a ideia do Leme, já estava junto. O Leme, como a Ju falou, né, começou em uma escola, ele surgiu, uma mãe chamou o pessoal do Matrice, né, para colaborar lá na escola, conversar sobre amamentação. Então, muitas de nós viemos do grupo Matriz. Então, é isso, mas alguém vai se apresentar para a gente poder começar nosso curso. Bom, a gente está como apoio aqui, né? As outras pessoas que também trabalham aqui no Leme, né? Trabalho voluntário, a Gláucia, a Natália e a Milena, tá? A Chica também. E aí a gente já vai começar. Lembrando, pessoal, que vocês podem ir colocando as dúvidas de vocês no chat, tá bom?
podem ir escrevendo. No final, a gente vai responder todas essas dúvidas e ainda abre microfone, porque a gente sabe que tem gente com bebezinho aí no colo, né? Que às vezes não consegue escrever. Lembrando que essa edição está sendo gravada justamente para a gente poder disponibilizar. Então, quando vocês aceitaram, tanto na inscrição quanto aqui quando entraram no Zoom, já autorizaram o uso de imagem e de som, tá bom? Vou começar aqui a apresentação. Vou colocar como apresentação. Vocês estão vendo a apresentação aí? Tá tudo bem? Eu não estou vendo mais a Débora. Deixa eu só ver aqui, gente, minha configuração. Agora está a Débora. Bom, vamos lá, né? Então, hoje a gente vai falar sobre ordenha e armazenamento do leite materno, tá? Lembrando que semana que vem tem a aula 2, que daí a gente vai falar sobre oferta segura. Primeira coisa que eu quero falar para vocês hoje é sobre os benefícios do leite materno. Eu acho que por vocês estarem aqui, sei que vocês já conhecem, mas a gente gosta de frisar aí um pouquinho, tá? Então, quais são os benefícios, né? Para o bebê, desculpa, para o bebê a gente sabe que evita mortes infantis por diarreia, tem menor incidência de infecções respiratórias, menor chance de alergia também, menor risco de obesidade, tanto infantil quanto na vida adulta, e menor chance também das doenças, né, cardiovasculares na vida adulta, que seria hipertensão, colesterol alto e diabetes, né? Para quem amamenta, para a mulher, é importante falar, né, que tem um fator de proteção para câncer de mama, de ovário, de útero, fator de proteção para diabetes tipo 2, facilita o estabelecimento aí, né, do vínculo, e tem menores custos financeiros. A gente não pode deixar de levantar que realmente o custo com fórmula infantil, ele é muito grande, e a gente consegue aí fazer o aleitamento materno de forma que não tenha não precisa retirar, né, a amamentação, por causa que esse bebê vai ficar distante da mãe, né? Então, mesmo distante da mãe, o bebê pode continuar recebendo leite materno. Então, hoje aqui a gente está para falar várias dicas, várias informações, várias orientações, tá? Mas é importante falar que é possível, né? Algumas pessoas podem ter mais dificuldade, algumas pessoas podem ter mais empecilhos, inclusive externos, né, da sociedade, mas a gente está aqui hoje para falar que é possível sim, e que a gente vai falar um pouquinho dessas orientações. Débora. Então, vamos começar falando sobre ordenha mesmo. É importante ter na cabeça que a ordenha, ela não é parâmetro de produção. O que acontece com muitas mulheres, a mulher está amamentando até exclusivamente, às vezes, já há 4, 5 meses, está tudo bem com a amamentação, o bebê está se desenvolvendo bem, ou seja, não há motivos para desconfiar de falta de leite ou de alguma coisa assim. Quando a mulher tenta tirar leite pela primeira vez, o que acontece é que ela consegue tirar poucos ml, consegue tirar poucas gotinhas, e aí começa o desespero, né? Começa a desconfiar da sua produção de leite, e aí começa a desandar uma história que estava indo tudo bem. Então, é importante saber que mesmo a melhor bomba do mercado, ela não é tão eficiente quanto a boca do bebê, tá? Então, é comum que no começo, nas primeiras vezes que a mulher vai tentar ordenhar, realmente vai sair pouco leite. Por quê? A ordenha é uma técnica que depende de prática e de rotina, tá? Então, começou a tentar, tá saindo pouco leite? Insistam. A gente vai passar aí para vocês as orientações, né? Para que vocês insistam e com o tempo o corpo de vocês vai se adaptando a essa nova demanda e a quantidade de leite vai aumentando, tá? Para vocês entenderem basicamente como funciona a produção de leite. São 2 os hormônios principais que são envolvidos, tá? A prolactina, que é responsável pela produção do leite,
e a ocitocina, que é responsável pela ejeção desse leite. Então, para que o nosso corpo tenha prolactina e produza leite, eu preciso de estímulo. Preciso do estímulo do bebê ou da ordenha, né? Enquanto tem um estímulo, enquanto tiver um bebê mamando, o nosso corpo vai entender que precisa produzir leite. Já a ocitocina, o que acontece, ela é conhecida como hormônio do amor, não sei se vocês já ouviram falar isso. Qual que é esse hormônio? É o hormônio que está presente no trabalho de parto, o hormônio do orgasmo, o hormônio que é liberado quando a gente dá um abraço muito longo. Então, é um hormônio do prazer, tá? Quando a gente está estressado, quando a gente está se sentindo acuado, né, preocupado, esse hormônio não vai ser liberado no nosso corpo da mesma forma. Da mesma forma, os hormônios do estresse vão acabar inibindo a produção desse hormônio. E aí o que acontece é que mesmo que eu esteja com a produção tudo ok, eu não vou conseguir ejetar esse leite, tá? Por isso que nas primeiras vezes ali, além de ser uma coisa nova, né? A gente está acostumado ali a amamentar o bebê. Quando você coloca a bomba, quando você tenta fazer a extração manual, é um estímulo diferente no nosso corpo. Então, até a gente se adaptar a isso, até a gente conseguir relaxar, né, entender que é diferente, a gente está ali preocupado e acaba não saindo tanto leite quanto poderia, tá? Pelo pico da prolactina, que acontece de madrugada, os horários que costumam ser mais fáceis para tirar leite são ou de madrugada ou ao acordar. Nós não estamos aqui para dificultar a vida de vocês, tá? A gente está aqui, a gente quer ajudar vocês a conseguirem manter um estoque de leite. Então, não vou falar para vocês, ó, acorda de madrugada e tira, tá? Mas a gente pode, sabendo como funciona o nosso corpo, tentar se adaptando, pensar, né, um esquema para aproveitar esse pico da prolactina para fazer um estoque bom. Então, às vezes, uma coisa que muitas mulheres fazem, que a gente até às vezes ouve pessoas que trabalham com aleitamento sugerindo, é que a mulher guarde dos peitos durante a madrugada para extrair leite, né? E se o bebê acordar, ficar oferecendo só um dos peitos. Por que que a gente não recomenda isso como uma rotina? Como eu disse, o bebê é muito mais eficiente do que a bomba. Se eu ficar, em vez de fazer, deixando o bebê mamar, que ele vai estimular corretamente os meus dois peitos, se eu ficar, guarda um peito, num dia só oferece um, no outro dia só oferece o outro, com o tempo a minha produção pode ser prejudicada. Então, isso a gente sugere que vocês façam só no momento de emergência, tá? Então, olha, eu vou voltar a trabalhar já, não consegui fazer um estoque legal, então eu vou fazer isso. Mas, com o tempo, o legal é a gente criar uma nova demanda, né? Um horário específico, mesmo que seja um horário que você sente que ali que o seu corpo não produz muito leite, porque o comum é a gente acorda com o peito bombando, né? E ao longo do dia o bebê vai mamando, vão acontecendo as dificuldades do dia, a gente vai percebendo que a produção vai diminuindo. Então, além dos hormônios, tem as questões do dia a dia mesmo. Mas, se você mostrar para o seu corpo, olha, todos os dias por volta desse horário eu vou precisar tirar leite. Então, o seu corpo vai entender isso se você fizer todos os dias no mesmo horário. Depois de uns dias, o seu corpo vai entender e vai passar a produzir na hora daquele estímulo, tá? Com relação à ocitocina, acho que vocês já ouviram também um mito que é muito difundido, que é a questão de que o estresse seca o leite. Acho que todo mundo deve ter uma história na família, a mãe, uma prima que comentou. Ah, eu amamentava super bem até que eu passei por um estresse, passei por um luto, algum evento muito estressante realmente, e aí a pessoa sentiu que parou de produzir leite. Por que que a gente fala que é um mito? Como eu falei lá no começo, a ocitocina, ela só é responsável pela ejeção do leite. Se esse bebê continuar mamando, se a mama continuar sendo estimulada, naquele momento a mulher pode estar nervosa e não está conseguindo ejetar o leite, mas é só ela continuar, tá? Amamentando normalmente, tentar ali na hora que está amamentando, se conectar ao seu bebê, né? Não ficar pensando muito ali nos eventos estressantes, que aos poucos a gente vai conseguindo voltar, né, com a ejeção do leite. O que acontece, infelizmente, é que é reforçado pela sociedade. Ah, ela se estressou e acabou o leite. Aí
Em vez da mulher continuar tentando amamentar, pega e oferecem outros leites. E aí, à medida que o bebê vai tomando outro leite, aí sim, né, o nosso corpo não está sendo demandado e a produção vai diminuindo. E aí sim, geralmente ainda em mamadeira ou já da chupeta, e isso a gente vai falar bastante, principalmente na próxima aula, explicar por que que existe confusão de bicos e por que que a chupeta e a mamadeira atrapalham tanto a amamentação, tá? Então, geralmente, quando isso acontece, aí sim que a produção é prejudicada, tá? Pode passar para o próximo, por favor. Agora, começando a falar sobre o armazenamento. Então, quais são os melhores potes para que a gente armazene o leite materno? São os potes de vidro com tampa de plástico, tá? A gente tem no mercado outras opções. Tem os potes de plástico próprios para armazenamento de leite, e aí esses potes são livres de BPA, né? Então, esse pode ser uma opção também. E tem também aqueles saquinhos que já vêm esterilizados. Também são uma opção, mas por que que a gente fala que a melhor é o pote de vidro? É o mais prático, é o que é menos custoso, até porque os saquinhos, eles são não pode reutilizar, né? Então a gente tem que ficar ali comprando toda hora. E o pote de vidro não. Ele não estraga tão rápido quanto o pote de plástico, que com o tempo acaba ficando diferente, né? O leite vai grudando ali nele e não fica tão bom quanto no começo. Então, qualquer pote de vidro com tampa de plástico. Para higienizar, precisa ver, se não for um pote específico para armazenamento de leite, por exemplo, tem gente que usa pote de café solúvel, pote de maionese, antigamente era de vidro, acho que hoje em dia nem acha muito mais, né? Mas olha esse pote que for utilizar, vê se na tampa não tem aqueles rótulos de papelão, se tiver, precisa tirar, higieniza bem com água e sabão e coloca numa panela para ferver, tá? Tem que lavar com água e sabão, de preferência com uma esponja própria, né, para ficar mais higiênico ali e evitar contaminação. E aí a gente coloca para ferver de 15 a 20 minutos, tá? Muita gente pergunta para a gente, eu posso usar, tem aquele esterilizador de micro-ondas, ou tenho máquina de lavar louça. A gente não costumava indicar isso, tá? A gente não costuma indicar isso porque a gente segue as orientações da Anvisa, que são as orientações aqui do Brasil, e eles falam sobre ferver, né, em água, na panela. Mas muitas mães começaram a perguntar para a gente, então a gente viu em outros países isso é indicado, tá? Então, se a gente for pensar, as nossas normas, elas são feitas para bebês, elas são as normas da rede de banco de leite humano, tá? Que são feitas para bebês recém-nascidos, às vezes até prematuros, né? Então, a gente segue ela que é a mais conservadora, tá? Agora, assim, eu até conseguiria deixar, mas eu não tenho como, não tenho quem ferva de jeito nenhum e eu tenho esterilizador de micro-ondas. Aí você tem que analisar aí a sua vida, né? Qual a idade do seu bebê, como que, se você acha realmente, se você está vendo que o negócio está saindo ali bem quente, que realmente aparenta que está esterilizado, fervidinho, ok, a gente fala, né? Tem que ter também um pouquinho de senso. Às vezes, eu não vou usar, mas o meu bebê já tem 6 meses e está engatinhando e lambendo o chão, né? Então, por isso que a gente fala que tem que analisar cada caso, tá bom? Pode passar, por favor. Sobre o armazenamento, uma coisa que acontece também é que, às vezes, a gente não consegue se planejar de cara em fazer estoques com uma grande quantidade de leite. A gente nem indica isso, que cada pote tenha muita quantidade. Por quê? A gente ainda não sabe quanto que o bebê vai aceitar no começo, tá? Quando a gente começa a se separar do bebê, é uma nova rotina ali, tanto para a gente quanto para o bebê. Então, vai precisar de uma adaptação para os dois, para o cuidador, né? Então, até que esse bebê se acostume a tomar o leite fora da fonte, pode ser que ele não aceite também, tão bem. Então, se a gente já tentar armazenar 100, 150 ml, talvez haja muito desperdício no começo. Então, o que a gente recomenda façam pequenos potes, né? 40 ml, 50 ml, 60, 80. Para quê? No começo, né? Nesse treinamento,
a gente não tenha muito desperdício. Então, o cuidador vai lá e vai descongelar o leite, né? A gente vai falar direitinho sobre descongelamento na próxima aula, tá bom? E aí faz conta que o bebê aceitou só 30. Ufa, eu peguei o potinho de 40, não peguei o de 150, né? Porque o que acontece é, todo leite que for descongelado e que tiver contato com a boca do bebê, eu não posso reutilizar. Então, se eu coloquei ali no copinho que o bebê vai tomar e o bebê encostou a boquinha e sobrou, eu tenho que descartar, tá? Se acontecer de o bebê querer mais, tomou lá, eu peguei o potinho de 40, ele tomou os 40 e ele quer mais um pouquinho, você vai lá e descongela um outro pequenininho também. Até que você vá sentindo exatamente qual é a demanda desse bebê, tá bom? Se nesse começo aí não estou conseguindo tirar muito, você pode colocar no pote o tanto que você tirar, às vezes acha, só tirei 10 ml. Gente, 10 ml é ótimo para o começo, tá? Então, coloca lá no potinho, coloca no congelador, e na próxima ordenha você pode completar esse mesmo pote, tá? Com a próxima ordenha. A única questão é que você tem que anotar ali a validade do leite, como considerar o leite da primeira ordenha, tá bom? Uma outra coisa que a Ju vai falar mais sobre as validades do leite. Uma coisa que a gente fala também, que é importante, para não encher o pote até a boca. Se for um pote pequenininho, por exemplo, encher até a boca. Porque a hora que o leite congelar, ele vai acabar expandindo um pouquinho e aí pode estourar esse vidro, tá bom? Pode passar, Ju. Bom, vamos falar agora um pouquinho sobre a validade do leite, né? Então, o que a gente tem de orientação que o Leme sempre segue por causa das escolas e que a gente começou falando aqui no nosso curso do Leme em Casa, lá em agosto de 2020 também. A gente segue a orientação da Anvisa, que é da rede de banco de leite humano, tá? Então, quando vocês forem armazenar esse leite, ele tem uma validade de 15 dias no congelador, né? E de 12 horas na geladeira. Então, se vocês forem deixar na geladeira, coloquem lá, né? Tem a possibilidade de deixar 12 horas, tá? E se vocês forem pôr, o ideal é realmente já começar um estoque. Esse estoque começando, vocês já vão armazenando no congelador para ficar realmente o leite mais antigo primeiro, né? Como a Débora falou, às vezes vocês podem ir completando. Então, é importante colocar a data, né? Que vocês fizeram a ordenha desse leite, com a validade, né? Mesmo se você for completar esse pote depois, a validade que considera é a do primeiro dia, né? E manter isso por 15 dias. Lembrando que nos bancos de leite e nas creches, né? Nos 6 aqui do município de São Paulo, e a gente sabe que em outros lugares também, eles só recebem o leite congelado. Então, não adianta vocês tirarem o leite e levarem no mesmo dia, por exemplo, porque a escola só vai receber o leite congelado, né? Então, essa questão dos 12 horas na geladeira, ela funciona muito mais para quem vai deixar o bebê em casa com algum cuidador, sendo familiar ou sendo remunerado. Então, você pode realmente deixar as 12 horas na geladeira, tá? Mas, se for para creche, vai ser ele congelado com a etiquetinha, né? Informando o nome do bebê e a validade também, tá? É importante falar que foi uma coisa que a gente acabou criando aqui no nosso curso, é que existem outros protocolos, né, de outras informações em outros países. Mas eu quero frisar muito essa parte com vocês. Porque, assim, a gente do Leme, a gente sempre orientou a recomendação da Anvisa, porque a gente está aqui no Brasil. É muito complicado a gente fazer uma orientação de um outro país, de uma outra realidade, que foi feito outros estudos. Porém, muitas pessoas perguntavam aqui, né? A gente não falava e chegava nas perguntas, as pessoas perguntavam. Então, a gente trouxe aí alguns estudos, né? Algumas atualizações, mostrando que eles podem, por exemplo, estar com 6 meses no congelador, mas vocês podem perceber aqui que a Austrália, por exemplo, que tem aí um clima mais parecido com o nosso país, ele já reduz um pouco, né? Já vai aí para 3 meses. É importante também falar, né? Eu acabei falando agora, né, da questão da temperatura, né? Então, a nossa temperatura ambiente, ela é diferente desses países que estão aí
no hemisfério norte, né? É diferente a gente poder fazer essa comparação. Então, eu realmente não consigo deixar muito mais do que 12 horas numa geladeira, né? Eu acho que o freezer ele ainda tem aí uma capacidade de manter por mais tempo, né? Quando a gente fala da realidade. Porém, quando a gente fala do leite na geladeira, realmente 12 horas é uma recomendação boa, porque, que nem eu sempre falo, né? Por ser nutricionista, por ter trabalhado com segurança dos alimentos por tanto tempo, a gente, quando fala de segurança dos alimentos, a gente trabalha com prevenção. Então, ninguém vai conseguir saber se aquele leite está contaminado ou não, né? Ninguém vai mandar para laboratório, mesmo sendo um alimento, né? Para saber. A gente previne. Então, com tempo e temperatura é sempre o que a gente vai fazer essa prevenção, né? Então, assim, aqui na geladeira realmente não dá para esperar muito mais tempo, da mesma forma que o temperatura ambiente, né? Na temperatura ambiente, a gente também considera aí 30 minutos, que é o que a gente trabalha com os alimentos, é o que o banco de leite também recomenda no sentido da ordenha, né? Quando essa mulher está ordenhando, né? Essa oferta. Então, não dá para a gente ficar considerando 4, 6 horas em temperatura ambiente, porque pode ter ali uma contaminação, um aumento de bactérias que já existiam e que a gente acaba não tendo à parte, tá? Então, a gente traz para vocês conhecerem, mas a gente gosta muito de frisar aquele anterior, tá bom? Aí a gente vai falar um pouquinho agora da cor do leite, tá? Então, assim, o leite humano é vivo, ele tem diferentes cores, então a gente sabe aí que lá, né, quando o bebê nasce, é o colostro ainda, é aquele mais amarelinho, é muito mais denso, né? Porque ele vai ter composições diferentes aí, né? Mas o leite ele também pode ser mais branco, mas ele pode ser mais claro, né? Às vezes alguém na hora pode olhar e comparando com leite de vaca, falar que é um leite aguado, mas ele é um pouco mais translúcido, mas ele ainda assim tem muitos e muitos benefícios, né? Pode ser mais esverdeado, pode ser azul claro, né? Pode ter essa composição diferente. Por ser alimentação da mãe, né? Pode acontecer e isso não prejudica, né? O leite. Pode ter algumas bolinhas brancas, né? O que seriam essas bolinhas brancas que podem se apresentar? A gordura vai se separar do líquido, né? Do leite. Então, ela pode formar umas bolinhas brancas. Muitas vezes, nos potinhos, a gente vê, tá? E aí não precisa se preocupar, pode estar utilizando esse leite. Para a doação para a rede de banco de leite humana, é importante falar que o leite não pode ser marrom ou vermelho ou com raios de sangue, tá? Por causa de uma oxidação que vai acontecer isso no processo. A gente sabe que às vezes a mulher está com alguma fissura no peito e que quando o bebê está mamando, ele até recebe, isso não prejudica, não tem problema nenhum para o bebê, né? Mas no armazenamento a gente tem condições aí que não vão ficar adequadas. Nesses potinhos, a gente gosta de trazer a foto, porque vocês podem ver, né, que vai mudando a cor, né? Que tem aqui um pouco mais esverdeado, aqui está um pouquinho mais branco. Aqui a gente consegue perceber que tem cores diferentes, às vezes foram ordenhas diferentes, mas pode ser também que tenha sido precipitação ali do leite e separação mesmo dos componentes, tá bom? Aqui à direita, a gente tem uma foto que a gente gosta bastante de mostrar, que é de uma artista plástica, tá? Ela fez para uma exposição mesmo, para mostrar várias ordenhas dela mesmo, tiradas ali em diferentes horários, para mostrar como o leite materno é vivo e como ele muda de composição ao longo do dia, ao longo dos dias, né? Então, tem os leites um pouquinho mais branquinhos, os leites um pouquinho mais que aparentam ser aguados, como a Ju falou, né? Vamos lembrar que o leite humano, ele é espécie específico, é para a nossa espécie. Então, a gente está acostumado a ver aquele leite branco, do leite de vaca, lembrando que é um leite da indústria, um leite de outra espécie. Então, não é porque o nosso é aparentemente mais ralinho que ele é fraco, né? A gente já sabe, já está cansado de ouvir que não existe leite fraco, certo? O leite materno, pelo contrário,
é o melhor alimento do mundo, comprovadamente, né? Em nenhuma época da vida a gente vai conseguir se alimentar e se desenvolver de forma correta com um único alimento, né? Como acontece com o leite materno. Outra coisa que acontece também, quando o bebê está doente, às vezes, o corpo da mãe ele vai conseguir entender, né, como que chama, Ju? Retroalimentação. Existe um sistema ali do corpo da mãe que vai entender pela saliva do bebê, em contato com o corpo da mãe, o corpo vai entender, e tem estudos falando que de 2 a 3 horas, a próxima mamada, né, o próximo leite, ele já vai conter anticorpos específicos para essa doença que o bebê está, tá? Então, pensar que nunca a fórmula vai conseguir uma coisa dessas, né? Por mais que a gente saiba que na falta do leite materno, a fórmula é o alimento que deve ser oferecido para o bebê, nunca a fórmula vai conseguir chegar na qualidade do leite materno, tá? Essa segunda foto da esquerda é da Verônica Linder. Então, ela mostrou ali que ela tirou um leite às 22 horas e o outro às 7 da manhã. O leite das 22 horas ali parece estar bem mais branquinho, né? O da manhã está mais aguadinho. Isso, geralmente, quando a gente guarda o peito, isso acontece, tá? O leite sai realmente mais aguadinho. Porque hoje em dia a gente sabe que não tem aquela coisa de, eu preciso oferecer o peito tenho que oferecer uma mama até chegar no leite gordo. A gente sabe que isso não é exatamente assim que acontece. O que faz liberar a gordura do leite são exatamente os picos da ocitocina, né? Quando a gente tem ali a liberação da ocitocina, a gordura que está ali presa nos alvéolos vai acabar sendo liberada, tá? Então, um peito que está ali sendo guardado há muito tempo, geralmente vai ter mais água. Pode passar. E aqui falando sobre a quantidade de leite. A gente fez uma calculadora para ter como um ponto de partida de quanto de leite eu precisaria deixar para esse bebê. O que a gente faz uma ressalva muito grande dessa calculadora? Ela vai calcular a capacidade do estômago do bebê. Saber que 20 ml por quilo do bebê por mamada, eu saber que isso é o que cabe no estômago do meu bebê, não significa que é o que o bebê vai aceitar e o que o bebê vai tomar, tá? Então, a gente fala que, como eu falei lá atrás, o ideal é a gente ir observando para saber como cada bebê vai aceitar, se ele vai aceitar pouquinho, se ele já de cara já vai aceitar mais perto ali do que cabe no estômago dele, tá? Aqui, nessa calculadora, a gente tem um exemplo real, que inclusive é da minha filha. Quando eu voltei ao trabalho, ela tinha 7 quilos e eu ficava longe dela por 6 horas. A calculadora, ela vai fazer a conta considerando que eu vou oferecer o peito antes de sair e logo ao voltar, tá? E calculo o intervalo aí entre mamadas de mais ou menos 1h30, que é o que a gente acaba falando, né? Principalmente na próxima aula a gente vai falar, para não deixar aqueles 3 horas sem o bebê, sem oferecer para o bebê, porque um bebê com fome, ele não vai aceitar tão bem quanto um bebê mais tranquilo, tá? Pela calculadora, pela capacidade gástrica da minha bebê, ela poderia tomar, né, caberia no estômago dela 140 ml em cada mamada. E eu precisaria deixar 2 mamadas. Então, cada dia que eu saísse para trabalhar, eu tinha que deixar 280 ml no período. Eu, até pelo meu histórico, né, o meu primeiro filho que eu não conseguia amamentar, e um dos motivos foi não ter conseguido ordenhar no começo, ninguém me ensinou como ordenhar, eu achei que era simplesmente apertar o peito lá e que ia jorrar leite, e não é assim, né? Eu nunca fui aquela pessoa super fácil de tirar leite. Então, no comecinho eu não estava conseguindo tirar, tirava pouquinho, e aos poucos os dias foram passando e eu fui vendo que ela só aceitava realmente 40 ml de leite. Então, eu ficava 6 horas, né, longe dela, e ela não aceitava mais do que 40 ml. Como ela já tinha mais de 6 meses, ela já tinha mais de 7, na verdade, ela já almoçava, comia frutinha. Então, nesse período, a gente acabou oferecendo uma única mamada. Por que eu conto essa história? Por aquilo que eu falei para vocês. Às vezes, a gente, de cara já,
coloca na cabeça que vai ser difícil, que não vai dar, preciso de muito leite, e acaba nem analisando ali a própria rotina e vendo se tem alguma alternativa ou não, até que você consiga ordenhar tudo aquilo que é necessário, tá? Eu vou passar para a Ju, que ela vai contar a história da filha dela, que já é um pouquinho diferente, que Uhum. era até exclusivo ainda o aleitamento, né, Ju? Quando a gente fala sobre isso, né, a gente também comenta que qual foi o meu caso, né? Então, minha filha, ela foi para a escola com aleitamento exclusivo, né? Ela não tinha 6 meses ainda, não tinha os sinais de prontidão para começar a introdução alimentar. Ela estava com meu marido no período da manhã e ficava 6 horas no período da escola, depois eu pegava ela. E todas as vezes, né, eu fui por essa orientação de colocar pequenos pacotes, pequena quantidade de leite, entendendo, né, a necessidade dela, e por vezes ela aceitava no máximo 30 ml, né? Então, ela aceitava 30 ml de leite, era oferecido na colherzinha dosadora, tanto com meu marido quanto com a escola, então a gente vê, né, que eram duas pessoas diferentes, e mesmo assim existia essa aceitação. E quando eu chegava para buscá-la, realmente ela aí mamava bastante, ficava bastante, né? Não teve perda de peso, não teve perda de ganho de peso também. E aí a gente conseguiu fluir, logo depois começou a introdução alimentar e ela sempre foi mamando essa quantidade, tá bom? Então a gente gosta de frisar que existem aí bebês que mamam mais, mas existem bebês que mamam menos. E a gente tem que olhar para cada bebê individualmente, tá bom? Vou falar agora um pouquinho sobre práticas que ajudam na ejeção do leite, né? Então, é importante a gente fazer a massagem na mama antes da ordenha, né? É importante toda mulher conhecer fazer a massagem, mesmo antes do bebê mamar também, fazer várias vezes durante o dia, mas quando a gente está falando da ordenha é imprescindível, né? Porque o leite é aquele fluido semiplástico, que ele está ali nos ductos, né? A gente vai mostrar aí alguns exemplos. E conforme a gente vai massageando e a gente vai fluindo esse leite para ele fazer uma retirada, tá? Tem algumas práticas que ajudam, que é, por exemplo, ter a foto do filho, ou ficar vendo um filminho, sentir o cheirinho da roupa, né? Por quê? Aí vai aquilo que a Débora falou, né? A ocitocina. Então, você está feliz, você está bem, você consegue liberar bastante ocitocina e liberar esse leite, né? Tomar um banho relaxante, comer uma comida gostosa, se for possível. A gente sabe que muitas mulheres vão estar aí no seu local de trabalho, mas o que a gente fala é não fique nervosa, não fique preocupada, não fique olhando para ver o quanto tirou a toda hora. Então, gotinha por gotinha, vocês vão olhando. Então, quanto mais vocês ficarem preocupadas, que, ai, tá saindo pouco, ai, é só 10 ml, mais dificuldade de fluir esse leite e sair vai acontecer. Então, muitas mulheres podem usar até uma meinha ali, na onde de coloca a parte, né, se for bomba, por exemplo, para não ficar vendo, né? Então, vai fazer uma coisa que você gosta, fica ali prestando atenção em outra coisa. Se for com um bebê, a gente sabe aí que tem muito mais estímulo, né? Então, vê um videozinho, para vocês ficarem felizes nesse momento, tá? A ordenha é uma prática que precisa de rotina e que precisa de adaptação. Então, é comum sair muito pouquinho no começo. Tirou 10 ml? Vai lá, guarda, armazena, depois vai em outro horário, em outro dia, tira mais um pouco, né? Então, tem que confiar no próprio corpo, tem que entender que isso só vai fluir se vocês realmente estiverem bem, né? E não adianta ficar 1 hora fazendo extração de leite, é realmente 15 minutos, né? Retirou aquela quantidade, retirou, armazena, depois a gente vai vendo como vai acontecendo, tá bom? Agora a Débora vai passar algumas dicas, né, de massagem e ordenha. A gente colocou aqui essas imagens, elas são do Guia Alimentar para as Crianças Brasileiras Menores de 2 anos. É um material do Ministério da Saúde, muito legal, né? Não só de alimentação, mas tem bastante material também sobre amamentação. Então, se vocês puderem procurar lá, é bem legal. Quais são as orientações, então, para que a gente faça a massagem e a ordenha manual?
O que que a gente fala? A Ju daqui a pouquinho vai mostrar para vocês os tipos de bomba que existem, né? A gente sempre gosta de ressaltar que cada mulher se adapta de uma forma, mas é importante que todo mundo saiba pelo menos, mais ou menos como funciona a ordenha manual para uma emergência até, né? Mesmo se a mulher tem uma bomba elétrica, mas ela levou no dia lá no trabalho, chegou lá, está sem energia elétrica. Ou, esqueci uma peça da bomba. Então, e aí você está lá com o seu peito engurgitado, por exemplo, e não sabe como faz para tirar leite manual. Então, é importante conhecer, mesmo que seja só para uma ordenha de alívio, tá? Então, a gente vai prender os cabelos, lavar as mãos com água e sabão, né? Lavar bem as mãos. E aí, a gente vai começar uma massagem na mama. Eu vou colocar aqui o avental. Se vocês quiserem colocar o pin aí para aparecer a minha imagem maior, para vocês verem melhor. Deixa eu... Então, como que a gente faz a massagem? Por que que é importante a gente massagear o peito antes de começar a ordenhar? Tanto faz se vai ser uma ordenha manual ou ordenha com bomba, tá? Para que o nosso peito esteja mais macio, que a gente vai conseguir tirar mais leite. Isso é importante também lá no comecinho da amamentação, quando a gente vai colocar o bebê para mamar, se o peito estiver muito cheio, a areola vai estar muito dura e o bebê não vai conseguir fazer uma pega boa. Então, a massagem ela é importante desde o comecinho da amamentação. E também é importante agora, nesse momento de fazer a ordenha, tá? Então, vocês estão vendo bem aí? A gente vai começar massageando com esses dedinhos assim no meio. Como a Simone, que geralmente faz a massagem, fala, não é para fazer carinho na mama, tá? É para apertar, pressionar bem. Claro, não é para machucar a mama. A intenção ali é amaciar esse peito e aliviar até os desconfortos. Mesmo uma massagem não precisa ser nem só para ordenhar. Às vezes você está ali com um incômodo muito grande, você faz a massagem e já ajuda bastante, tá? Então, com esses dedinhos, você vai fazer de forma circular, pode começar assim pela areola, que é importante que a areola fique bem flexível, você pode fazer até assim com a areola para ver se ela já foi bem massageada, tá? Faz por toda a mama, pode fazer assim no sentido de solzinho, que a gente fala, né? Vai fazendo daqui do comecinho da areola para cá. Tem gente que prefere fazer assim, que acha mais prático, com a mão espalmada, né? Faz assim, balança, faz de um lado para o outro, né? Então, cada uma também vai conhecer a forma que se sente melhor ali, que acha que funciona bem para você, tá? Um que a gente fala que é bastante prático é o shake das mamas, né? Então, como que é o shake? É balançar mesmo esse peito. Tanto você pode pegar assim por baixo e balançar, ou você joga o corpo para frente e balança assim, tá bom? Faz na medida do seu conforto. Isso, eu fazia muito na pojadura, né? Hoje a gente sabe que tem aí novas orientações para caso de mastites, que a gente sempre orientava bastante massagem, e agora tem novos estudos aí que uma mama muito machucada tem tem outros cuidados para fazer a massagem, né? Mas se a gente está só ali com excesso de leite mesmo, faça no seu conforto, tá? Então faz o shake, faz essa massagem, além de fazer assim espalmado, você também pode segurar e balançar o peito de um lado para o outro, faz para o outro lado também. Quando fizer assim com o dedo, vai sentindo toda a mama ali, né? Quando você colocar a mão, você vai sentir os alvéolos, e aí você vê ali onde que tem leite mais parado, para deixar esse leite mesmo fluir mais facilmente, tá? Agora, a ordenha. Ordenha, o que que acontece? A gente tem que posicionar a mão direitinho, não é como a gente falou, né? Pego e aperto o peito e sai leite. A forma correta é, a gente vai posicionar a mão em C, os dedos, eles têm que estar alinhados, tá? Com o mamilo. E aí, como que a gente vai fazer? Pressionar para trás e apertar um dedo contra o outro. Então, não é para eu deslizar a minha mão, eu preciso dou uma leve pressionadinha para trás e pressiono um dedo contra o outro, tá? Vai sentindo aí a sua própria mama, dependendo do tamanho da mama, do tamanho da areola. Às vezes é um pouquinho mais perto do fim da areola, às vezes é um pouquinho mais para trás. É exatamente onde a gente sente que está pegando ali os alvéolos, tá?
E é isso, né? Vai demorar um pouquinho, algumas mulheres vão ter mais facilidade, outras de cara, até na própria massagem já vai sentir o leite começar a fluir, outras não, vão precisar apertar algumas vezes, pode ir também, né, mudando a posição. O importante é sempre os dedos estarem alinhados com o mamilo, tá? Ju, você pode passar aquele vídeo pra gente que dá para ver direitinho por dentro, né? Uma animação que a gente consegue ver por dentro como que funciona. Então, aí, ó, olhando que ela tá com a mão alinhada, em forma de C, e aí a gente consegue ver como funciona por dentro. Ela pressiona para trás e vai pressionando um dedo contra o outro. É importantíssimo lembrar para não deslizar na pele, tá? Eu acho muito interessante esse vídeo que a gente vê o leite saindo ali aos pouquinhos. Então, vai passando pelos dutos ali devagarinho e só depois de algumas vezes que o leite começa a pingar ali, tá? Então, é normal mesmo não sair de cara. Pode tirar já, Jô. Quer passar mais uma vez? Vamos lá, né? Uma outra coisa que a gente introduziu há pouco tempo aqui no curso é sobre as bombas, né? Então, muitas perguntas vinham nesse sentido e a gente achou importante falar também, né, sobre isso e o quanto pode ser orientado, né? Então, assim, primeira coisa, a ordenha, sendo manual ou sendo em bomba, ela não quer dizer o quanto, ela não mede produção, ela não quer dizer o quanto vocês conseguem alimentar o bebê de vocês. Vocês vão fazer outras avaliações para ver se o bebê está mamando, fraldas de xixi, curva de ganho de peso, né? Atividade do bebê. Então, essas são outras avaliações que vocês vão fazer, né? Porque o bebê, quando ele faz a sucção, quando ele mama, ele faz a sucção, ele faz vácuo e faz pressão ao mesmo tempo. Então, ele é melhor do que qualquer bomba. A bomba, ela vai fazer a sucção e vai fazer o vácuo, e na ordenha manual, a gente vai fazer a pressão, tá? Então, não existe melhor ou pior, né? Quando a gente fala de bombas. Existem vários tipos de bombas, a gente trouxe alguns exemplos para vocês, a gente nunca vai falar marcas aqui, tá? Mas a gente tem a bomba manual, a gente tem bomba elétrica que seja simples, que seja dupla, tem a hospitalar e tem agora uma que está sendo bastante utilizada, que é a portátil, tá? Então, quando a gente fala desses tipos de bomba, qual é melhor, né? Não tem essa resposta, tem que ser o que se adapta à mulher. Tem mulheres que preferem a manual, vão levar somente isso, os potinhos de vidro, vão ter uma tranquilidade em fazer, se adaptam super bem. Tem mulheres que preferem elétrica para não ter realmente essa questão de atividade, do esforço manual, né? Então, liga numa tomada, ela vai fazer aquela ação dela, né? Não precisa realmente consegue levar mais coisas, tem acesso a uma tomada ou uma bateria externa e consegue fazer essa retirada, tá bom? É importante falar, a dupla, por exemplo, ela é muito mais cara, mas ela tem aí, né, já consegue tirar das duas mamas ao mesmo tempo, né? Então, se tiver essa possibilidade, também é uma coisa a se avaliar individualmente, não adianta a gente ficar realmente comparando uma à outra, tá? A portátil também tem os seus benefícios no sentido de colocar dentro do sutiã e ela ficar ali, né, fazendo a ordenha, né, e você classifica, você pode estar aí com as mãos mais livres, fazendo alguma outra atividade, né? Ela é muito bem-vinda nesse sentido e tem um preço também um pouquinho menor, né? Quando a gente fala isso, as bombas elas são muito parecidas, então podem ter um motor, né? Só a manual que não vai ter o motor, mas ela vai ter um motor, essas outras têm um motor para mostrar, né? Para fazer a ação, e essa ação do motor, ela pode ter padrões diferentes, então, dependendo das marcas, tem padrões diferentes. Então, tem bombas que fazem só um padrão, que é rápido e curto, que é imitar o que o bebê mama,
né? Então, de forma rápida e curta. Tem algumas que têm estágios diferentes, então elas fazem aquela sucção como se fosse uma sucção não nutritiva, né? Fazendo ali devagarzinho para depois começar com mais rapidez, e você pode ir oscilando entre essas ações, né, que ela tem. Então, ela acaba intercalando, tem algumas que intercalam, uma hora fazem sucção não nutritiva, depois sozinha ela volta para a sucção vai para a sucção nutritiva e volta para a sucção não nutritiva, e aí a gente vai vendo dessa forma, né? A válvula, né? Tem partes aí da bomba que a gente vai falar agora, então tem válvula, tem a membrana, né? Essa válvula e essa membrana é importante falar que algumas marcas, às vezes, elas são mais sensíveis. Conforme você vai lavando, conforme você vai esterilizando, elas podem ir perdendo a função delas. Então, às vezes, vocês acham que a bomba pode estar com algum problema por não estar fazendo a mesma sucção que vocês percebiam antes, e é uma questão de troca de membrana, tá? Essas membranas, dependendo aí da marca, são facilmente repostas, né? Você não precisa comprar a bomba inteira de novo, você só repõe a membrana, né? Então, tem o diafragma, que é importante para ele fazer esse vácuo, né? Para a gente, o pistão também, que vai fazer e puxar e fazer a pressão. Protetor de refluxo, bombas que são. Peraí, só um minuto, desculpa. Bombas que são elétricas, é importante ter um protetor de refluxo para não ir para o motor. As atuais já estão tendo, mas às vezes alguém está com uma bomba mais antiga e aí retorna leite para o motor, e aí tem todas umas questões de ir para alguns lugares onde o leite pode mofar, onde o leite pode estragar, tá bom? E por último, eu queria falar do funil, né? Então, é uma pergunta que sempre vinha aqui também. Tem vários tipos de funis, bombas, então tem marcas que tem marcas que não, tem marcas que vão ter só um funil. Tem marcas que elas dão essa disponibilidade, então aqui vocês podem ver que elas vão ter tamanhos diferentes, né? Então, o padrão, normalmente, que vem é o de 24 milímetros, né? Então, ele vai ser... E aí é importante a gente perceber que se está ajustado no seu mamilo. Estando ajustado no mamilo, está tudo bem, está fazendo ordenha, está tudo ótimo. Percebeu alguma diferença que não está ajustando direito? Aí tem outras possibilidades, dependendo da marca. Então, aí vai ter de 17, de 19, de 21 e até o maior de 27, tá? Então, assim, é importante não sobrar espaços nas laterais. Então, gostaria muito de frisar que não é imprescindível. Eu tenho que ter. Não, existe um padrão que funciona bem, que várias mulheres conseguem, né? Que às vezes umas emprestam para as outras, ou usam essa, por exemplo, essa de hospitalar, por exemplo, que várias outras mulheres usam. E é importante falar isso. E eu gosto de frisar no final que, deixa eu só passar mais um, né? Então, qual bomba escolher? Você vai adequar a sua realidade. Então, assim, uma amiga, uma colega, uma pessoa num grupo, né? Por exemplo, no WhatsApp aqui do Leme, pode falar algumas impressões, mas é só você que vai saber qual que é a tipo de bomba, se é simples, se é dupla, se o sistema é fechado ou aberto, qual que é o padrão de sucção, qual que é a portabilidade que você tem, qual que é a possibilidade, facilidade de uso, de custo, né? Mas, ao mesmo tempo, a gente não gosta de recomendar algumas bombas. Esses são modelos que, inclusive, são bem baratos, que tem em farmácias, né? Mas são modelos que todo mundo que eu pergunto fala sobre machucar. A gente tem, assim, várias pessoas que a gente conhece entre nós e entre cursos aqui que a gente já fez várias edições. Quando usa esse tipo de bomba, que é o seringa ou buzina, a gente percebe que machuca, que não é eficaz, que daí a mulher acha que não tem leite, que não vai conseguir retirar o leite para ofertar para o bebê, e ao mesmo tempo pode estar machucando também, tá? Então é importante a gente falar sobre isso, para vocês saberem que às vezes é muito melhor o quê? A gente não subestimar a ordenha manual. Então, entre comprar uma dessa que é baratinha e fazer ordenha manual, vamos aprender a fazer ordenha manual igual a Débora já acabou de ensinar, né? É importante saber ter esse conhecimento. E eu gosto de dar um exemplo aqui no final, que tem uma associada nossa, que ela deu um exemplo, e com o tempo, com a prática, né? No trabalho dela, ela tinha só 15 minutos de pausa. Então, ela punha a bomba em uma mama e na outra ela fazia a ordenha manual, né? Então, esse é um exemplo de uma pessoa, tá? E aí, o que acontecia? Com o tempo, com a prática, ela foi tendo uma prática tão boa na ordenha manual que ela conseguia retirar mais leite do que
na mama que ela estava retirando a bomba. Então, no mesmo tempo, ela conseguia tirar mais leite, tá? Então, não subestimem a ordenha manual. E aí, agora, falando sobre o local de ordenha. Como a gente falou, é claro que o ideal é termos um lugar tranquilo, onde a gente consiga se sentir à vontade, consiga, né, dar uma sentada para fazer tudo aquilo que a gente falou. Pega o vídeo do bebê, assiste, pega a roupinha com o cheirinho do bebê. Então, algumas empresas, felizmente, já oferecem isso, né? Essa foto aqui é de uma sala de ordenha de uma empresa. Então, o ideal é que as empresas ofereçam uma sala livre de contaminações, onde tem ali uma geladeira para a gente armazenar o leite, a gente tem uma pia que você consiga lavar a bomba, né? Lavar as peças ali. E que a gente consiga mesmo desligar um pouquinho do estresse do dia a dia. Mas a gente sabe que essa não é a realidade de todas as mulheres, né? Pela CLT, quem trabalha CLT, tem até o bebê completar 6 meses, a mulher tem direito a 2 pausas de 30 minutos por dia. Então, dependendo de cada realidade, a mulher pode decidir ou pedir para alguém trazer o filho para amamentar, ou usar esse tempo para ordenhar. Ou algumas empresas também combinam de usar 1 hora, né? Junta os 30 minutos e sai 1 hora mais cedo, entra 1 hora mais tarde. Então, depende de cada empresa, de cada mulher. Mas a realidade de muitas não é trabalho CLT, não é bebês que voltam aos 4 meses, né? Muitas mulheres acabam voltando antes até. Então, a gente sabe que tem gente que só consegue ordenhar no banheiro, só consegue ordenhar na cozinha. Então, o que a gente orienta é: tente deixar esse local ali da sua ordenha o máximo possível livre de contaminação, dá uma limpadinha no lugar que você vai fazer, né? Tem mulheres que não se importam de não estar num lugar tão reservado assim. Já ouvi mais de uma vez histórias de mulheres que ordenhavam na própria mesa de trabalho. O que vai acontecer a gente acaba sendo considerada praticamente um ET dentro da empresa no começo, né? Porque nós não vivemos uma cultura da amamentação, infelizmente. Na nossa cultura, o que mais vai acontecer são pessoas falando para vocês: ah, mas por que que você faz isso? Não precisa, amamenta só enquanto você está com seu bebê, depois pede para alguém oferecer fórmula. E o que a gente fala para vocês é que a gente está tentando mudar essa cultura. E o que é importante? Por que que seria legal, por exemplo, se a sua empresa não oferece uma sala de ordenha ou se não tem esse tempo previsto para ordenhar, ter uma conversa é importante, vale a pena, porque as pessoas precisam entender que a amamentação, todos aqueles benefícios que a Ju falou lá no começo, não são só para a dupla mãe e bebê. A amamentação ela vai trazer benefícios para toda a sociedade, benefícios ambientais, né, de custo para a sociedade, de economia de dinheiro, de saúde pública. Então, é importante que as pessoas comecem a entender isso para tirar um pouco esse preconceito, né? A gente vê aí muitas empresas que as pessoas fumam e descem várias vezes, saem do seu posto de trabalho toda hora para fumar e ninguém fala nada. Aí, quando a mulher vai ordenhar, o pessoal faz cara feia. Então, sempre vale a pena a gente, né? Se você tem ali um relacionamento mais tranquilo com o seu superior, conversar, ver quais são as possibilidades, tá? Mas também, eu trabalho numa escola, eu dou aula, não tem como, eu não consigo tirar durante o meu horário de trabalho. Então, o que a gente sugere pensa numa rotina que você tire antes, só na sua casa, antes de trabalhar, na volta do trabalho, né? E deixa ali, ao longo do horário de trabalho, você só fica atenta para não deixar o seu peito ficar muito cheio e empedrar, o que pode trazer aí complicações, mastite, duto entupido. Então, sempre ficar atenta, né? Fazer pelo menos massagem e ordenha de alívio ao longo do dia. Mas, se você conseguir colocar e incluir, quanto mais estímulos o seu peito tiver ao longo do dia, melhor, tá? É uma coisa que eu acabei não falando lá no começo, que é importante ter em mente que você ordenhar não vai fazer falta para o seu bebê, né? Quando a gente fala aí, por exemplo, sobre doação de leite, tem gente que fala assim: ai, nossa, que mulher sortuda, além de ter leite para o filho dela, ainda consegue doar. É questão de estímulo. Quanto mais a gente tirar leite, mais leite o seu corpo vai produzir, tá?
Então, é claro que não é uma realidade para todas, não é todo mundo que vai conseguir doar leite, né? Dar para o seu bebê e ainda conseguir sobrar leite para outro. Mas não tem que ser uma super sortuda para isso acontecer, é só que a pessoa tem mais possibilidade, mais tempo ali para tirar esse leite, tá? Pode passar, Ju. E aí, depois que a gente tirou esse leite, a gente vai pegar, né? Eu tô ali com o potinho que eu previamente fervi, né? Outra coisa que eu não falei lá, quando a gente ferve para tirar da panela, o ideal para deixar secar esses vidros é colocar num pano, pano de prato limpo, tá? E aí você coloca os vidros de boca para baixo, assim, até que eles fiquem bem sequinhos. E aí, quando tá seco, você pode guardar vários já esterilizados num pote maior, por exemplo, para facilitar a rotina mesmo, né? Para não ter que toda vez ficar ali fervendo um, dois potes. Você pode ferver vários ao mesmo tempo e deixar guardadinho já esterilizados. Então, você usou aquele pote esterilizado já, terminou a ordenha ali. Como a Ju falou, não ficar ali 1 hora tentando ordenhar, isso vai te trazer muito mais estresse do que resultado, né? Então tá ali, você tem, sei lá, meia hora de almoço, aí você começou a tirar, deu 10 minutos, tá vendo que não tá saindo mais leite, dá uma levantada, bebe uma água, dá uma volta e volta para tentar de novo, né? Ficar ali só insistindo por muito tempo acaba não sendo muito efetivo. Terminou, para transportar ali do local de trabalho ou de onde você tirou leite para casa, precisa colocar em sacolas térmicas, né? Bolsa térmica, então começa daí da foto. Proteger os potinhos de leite com um gelox, que é esse aí da foto, que a gente encontra facilmente em farmácias. Quem não tiver possibilidade, não conseguir encontrar gelox, pode fazer também usar saquinhos de geladinho, sabe? Dependendo do lugar do Brasil, chama gelinho, sacolé, aqueles saquinhos mesmo pequenininhos, faz de gelo e coloca bastante para proteger bem o leite, porque ele tem que ser transportado bem refrigerado, tá? Assim que você terminou de ordenhar, você já coloca na geladeira. Dependendo, se você tem uma geladeira que se você vai ficar o dia todo no trabalho e você acha que o leite vai congelar, o que precisa ter cuidado esse leite que eu congelei, se a minha térmica, se a quantidade de gelo que eu tenho ali vai ser suficiente para manter esse leite congelado no transporte, tá? Porque, como a gente falou, não posso recongelar um leite já descongelado. Então, se você acha, é muito longo o meu caminho, não gelou o suficiente, não congelou, então, o que você pode fazer é manter esse leite só refrigerado ao longo do dia, no expediente. No fim do expediente, você coloca na térmica e leva ele refrigerado, e assim que chegar na sua casa, você coloca para congelar, tá? Lembrando, como a Ju falou, que o prazo aí do leite na geladeira é 12 horas. Então, se você tiver aí umas 12 horas até você chegar e colocar esse leite refrigerado no congelador, tá tudo bem, tá bom? Pode passar, Ju. E aí, como finalizando aqui o nosso curso, nossa aula de hoje, né, é importante falar de uma rotina, né, que vocês vão começar a fazer, né? Então, retirar o pote, quando vocês chegarem em casa, né? Retira o pote de leite da bolsa térmica, coloca imediatamente no congelador, né? Essa parte aqui de fazer toda a higienização e limpeza das partes de bomba, de pote, de qualquer coisa que vocês forem utilizar, a gente pode contar com outra pessoa que estiver compartilhando. Então, colocar uma panela no fogo, ferver por 20 minutos, esterilizando as partes da bomba e as potes usados, né? Outra pessoa que tem essa responsabilidade pode te ajudar, né? Porque daí, assim, a gente divide as ações, né? Então, a gente divide. Então, você vai chegar, a mãe vai chegar, vai ter contato com o bebê e tal, enquanto isso tem o pai ou qualquer outra pessoa já fazendo essa função. Deixar secar com a boca para baixo, né, em um pano limpo, e depois já armazenar que está tudo pronto de novo para começar, tá bom? É importante falar, né, que existe aí uma organização que com o tempo vai entrando na prática, tá?
Lembrando que as bombas, gente, vocês têm que olhar a especificação do fabricante, tá? Então, tem partes que não são laváveis, tem a portátil agora também, que tem lugares, né, que você faz uma limpeza, desmonta, então é isso que você tem que ver em cada manual do fabricante. E, por fim, né, quando vocês vão transportar esse leite para onde o bebê vai tomar, né, sendo na escola ou outro lugar. Então, sendo na escola, a gente sabe que o leite tem que ser congelado, etiquetado aqui com a informação do nome do bebê, a data de retirada, a validade, né? Então, e a data da ordenha. Eu até falo que é muito interessante a gente falar nas escolas, colocar até a data de validade mesmo, né? Então, se você tirou no dia 1º, vale até o dia 15. Então, você já coloca até a data de facilidade, que facilita para as escolas, né? A bolsa térmica com gelox e gelinho, da mesma forma que era do trabalho para casa, agora é da casa para o local que o bebê vai mamar, tá bom? Aqui a gente está finalizando, né? Aqui que a gente gostaria de colocar, vou colocar aqui no chat daqui a pouco, né? Que a gente tem um grupo de apoio no WhatsApp para vocês entrarem, para a gente poder tirar dúvidas, salvar na agenda o número do WhatsApp do Leme para receber informações. Na semana que vem tem a segunda aula, que é como oferecer o leite ordenhado de forma segura, e que além das mães aí a gente pede que venha a rede de apoio para poder participar. Agora, eu queria ver quem pode realmente abrir a câmera para a gente poder tirar uma fotinho, e aí a gente já vai começar a parte de perguntas, tá? Então, só para Consegue finalizar... fechar a apresentação para caber mais gente na foto? Vou, eu só estou terminando aqui. Tá Aí, o que bom. acontece, né? Eu quero aqui agradecer, né, a todos que participaram, pedir a presença de vocês na semana que vem e agradecer principalmente aí a APIC, que é a Associação de Profissionais de Intérpretes de Conferência, que apoiaram a gente para ter essa sala, para ter essa oferta aqui do curso para vocês, né? Então, agora eu vou deixar aqui de compartilhar, a gente tira a fotinho, e aí a gente vai começar a ler as dúvidas, tá? No WhatsApp, no WhatsApp não, as dúvidas no chat, e vou colocar alguns recadinhos aí na mensagem. Deixa eu ver aqui como que fica melhor essa tela. Quem que pode tirar uma fotinho? Estou tentando também deixar Tá onde tentando caiba deixar todo bastante mundo. gente? Fechar o chat. Eu não sei. Vou tirar. Então, tira, Dé. 1, 2, 3 e... Deixa eu ver se ficou boa. Vou tirar mais um para garantir, se alguém quiser ainda abrir aí a câmera. Se tiver com bebezinho, melhor. A gente adora ver os bebezinhos mamando aí ao longo do curso. Só um minutinho, deixa eu tirar o chat aqui. 1, 2, 3 e... Pronto, tá ótimo. Legal. Vamos para as dúvidas, então. Eu vou colocar aqui no chat, gente, tem uma pesquisa de satisfação e tem o grupo do WhatsApp, que é um grupo bem rico, viu, gente? O pessoal tira bastante dúvida, é muito legal. Enquanto isso, eu vou olhar aqui no chat, eu já vou ler as perguntas, tá? Vamos Só lá. fazer um comentário, Ju, sobre o grupo de apoio. Como eu falei lá, o que mais vai ter é a gente te desincentivando, né? Então, o que é muito legal, mesmo que você não tenha muitas dúvidas de participar do grupo de apoio, é saber que tem outras mães passando pela mesma coisa, né? Você ouve lá os desabafos, vê as dificuldades. Então, a gente ter uma rede de apoio mesmo que seja virtual, é bem importante para a gente saber que é possível e ter forças aí para continuar, tá bom? Bom, a primeira pergunta é sobre a Raca, né? A Raca é uma marca, né? A pessoa escreveu aqui. Deixa eu só voltar aqui e ver quem escreveu. Só um minutinho. Sobre o coletor, né? A Mariana perguntou, vocês poderiam comentar sobre o uso da Raca? Obrigada.
A raca é marca, então é um coletor de leite, né? Ele está sendo bem utilizado, então principalmente as mulheres que estão com o bebê mamando num peito e percebem que o outro peito vai saindo um pouco de leite ou muito leite, depende da mulher, aí ela já pode colocar o coletor, né? Então ele não é uma bomba, tá? Ele só vai coletar o leite que vai estar saindo dali, ele faz um vácuo, né? Para poder, então, ele chega até, né, ficar de uma forma bem presa na mama, e aí ele faz o vácuo e coleta o que está demandando ali, tá? Então, muitas mulheres estão utilizando, vocês podem utilizar, contanto que não esteja machucando, saibam tirar também, façam a higienização e podem armazenar esse leite, né? E fazendo teste, talvez, se vocês quiserem, tá bom? Não precisa ser da marca Raca, tem vários coletores já parecidos, tá bom? Só falei a marca mesmo porque perguntaram. Se a Quer falar, Débora? Natália, se a Milena ou a Ediane, que a gente não apresentou no começo como sendo o Leme, mas que acabou entrando depois, se vocês quiserem comentar alguma coisa, tá? Nas dúvidas, podem falar. Sobre o uso do coletor, eu já usei o coletor também, retirando com a bomba, quem tem bomba que é única, colocar o coletor no outro seio e tirando com a bomba no seio, porque já ajuda estimulando o outro seio para quando você trocar, já tá saindo leite. Então, também pode ajudar. Se a pessoa tiver o coletor em uma bomba só, já dá para usar assim também. Perfeito. Né? Então, assim, da mesma forma que eu falei, quando o bebê está mamando de um lado, pode ser a ordenha, mesmo com a bomba, né? Parabéns pela excelente aula, não sei se vocês estão me ouvindo. Tá sim, Edilene. É uma grande honra estar aqui com vocês. É só uma observação, né? A gente tem que ter só cuidado em relação ao tempo que fica, né, na mama, porque como é um produto biológico, né, o leite, ele pode juntar bactérias, né? Então, tem esse coletor, né? Achei bem interessante, mas ter cuidado com essa questão do tempo que fica, porque aí esse leite fica acidificado, né? E pode também juntar organismos, tá bom? Obrigada, Edilene, pela contribuição. Falhou um pouquinho, aí eu só vou reprisar aqui o que a Edilene falou. Tem que tomar cuidado o tempo que vocês ficam com esse coletor, né? Vocês também têm que deixar o peito respirar, né? Essa mama, esse mamilo respirar. A gente sabe que, por exemplo, concha não é indicada, por causa que pode proliferar ali e ter uma candidíase mamária, tá bom? Então, esse coletor ele tem que ser bem higienizado e não fiquem assim o tempo inteiro, tipo o dia inteiro com o coletor, não tem necessidade, é realmente em alguns momentos, tá? É muito bom frisar isso, muito obrigada pela contribuição, Dijane. E a qualidade do leite que está sendo coletado também, né? Porque aí a gente perde a qualidade também, por conta do tempo, né, que fica tudo mais. Sim, agora deu para ouvir bem você. É importante falar isso, né? Não adianta a gente deixar mais do que 30 minutos aí, né, em temperatura ambiente. A gente tem que já ir congelando esse leite, tá? A próxima pergunta, na verdade, foi um comentário da Milena, né? Que durante o trabalho, ver os vídeos da bebê me emocionava muito e o leite saía com mais facilidade, mesmo tendo 15 a 17 minutos apenas, tá? A Andressa a Andressa perguntou, essa massagem deve ser feita quantas vezes ao dia? Quer responder, Débora? Posso responder. Quantas vezes a gente achar necessário e quanto for confortável para você, né? Tem uma pergunta ali mais abaixo que é se eu preciso fazer essa massagem mesmo se a mama não estiver cheia. Então, é muito importante fazer quando está cheia para um alívio, mas também antes de fazer a ordenha, é interessante fazer mesmo que não esteja cheia, porque ela vai fazer, é como se ela estivesse mimetizando ali a sucção não nutritiva que o bebê faz, né? Não sei se vocês já repararam, mas quando o bebê começa a mamar, ele não vai de cara fazer aquela super sucção extraindo leite. Ele começa ali na sucção não nutritiva, aquela sucção um pouquinho mais rápida e mais fraquinha, né? O que ele está fazendo? Ele está te mandando uma mensagem para o seu cérebro: ó, quero mamar, quero leite. E aí que o corpo vai entender e vai começar
a ocitocina ali começar a entrar em prática, né, em ação, e começar a liberar leite, tá? Então, essa massagem seria como se fosse esse estímulo, né? Que o corpo tá, para o corpo entender que, ó, eu quero que você produza leite agora, que eu preciso tirar leite, tá? Mas, como eu falei, quando você estiver no local de trabalho, se você não tem muitas vezes muitos intervalos para ordenhar, é bem importante, que às vezes a gente não está sentindo incômodo, e aí quando vai ver, põe a mão e o peito está bem engurgitado. Então é bom, toda vez que, sei lá, vai ao banheiro, dá uma olhadinha, né? Ver se está tudo bem aí com o peito, né? A gente costuma brincar que você tem 3 filhos para cuidar, o seu filho que nasceu e os 2 peitos, né? Que tem que ficar ali de olho mesmo para não ter uma mastite, não ter um duto entupido, que pode ter complicação aí, tá bom? Vocês lembram que ali na animação, né, o leite, não, na hora que você começa a fazer ordenha, ele não sai rápido, né? Então, faça uma massagem antes de ordenha manual, uma ordenha em bomba, antes do bebê mamar. Se vocês sentirem que está cheio, podem fazer massagem. Massagem sempre recomendada, tá? Próxima pergunta. A Andressa mesmo falou, né? Isso vale para portátil também, ter esse protetor anti-refluxo? Andressa, eu não tenho que conhecer o manual da bomba de vocês, tá? Então, assim, as portáteis são mais novas, então acredito que tem essa proteção, tá? E Mas tenham essa atenção. Fala, Dé. geralmente, esse anti-refluxo aí é naquelas bombas elétricas para o caninho, para que esse leite ele não volte para aquele caninho que liga até o motor, né? Que acontece muito. Muita gente fala, ah, entrou leite ali, começou a mofar. Então, imagino que a portátil ela já tenha sido feita aí pensando, né, nessa questão. Até essas elétricas que acontece isso são as mais antigas, as mais atuais já têm esse protetor. A Andressa mesmo ainda perguntou, precisa fazer a limpeza da mama antes de ordenhar? É importante a gente falar, já vou respondendo, que tem uma contaminação externa. Então, uma das coisas que a gente não falou a rede de banco de leite humano, ela recomenda você descartar o primeiro jato de leite. Por que isso? Tá? Por causa que tem algumas bactérias que podem estar ali na parte superior, né? Então, você vai ali e descarta aquilo, depois você fica mais tranquila, tá bom? Não precisa fazer alguma limpeza muito, muito grande, tá? É só realmente vocês perceberem como que tá a mama e fazerem esse descarte inicial. Mas só fazer na massagem, às vezes vocês já podem perceber que fluiu ali, já saiu, aí põe a bomba, já começa a fazer ordenha, ou na manual, descarta o primeiro jatinho e já continua, tá? Mas isso é uma recomendação da rede de banco de leite, que, como a Débora comentou, são para bebês aí prematuros, que estão internados e tudo mais, tá bom? Quer complementar, Débora? Não, é isso mesmo. Né? Não tem que ter Tá. todo aquele cuidado de, principalmente, passar sabão assim na mama. Algumas Não pessoas precisa. falam, não precisa, porque até acaba tirando a proteção natural do nosso peito, né? As glândulas que a gente tem aí na areola, elas estão aí para fazer a limpeza mesmo, né? Do seio. Também tem várias funções. Pode falar, Ju. A Caroline falou, né? Tem a dica de usar aquele gelo permanente feito com algodão junto da água. Caroline, pode usar, tá? Não tem problema. Tem aqueles gelox, né? Que a gente mostrou aí alguns exemplos, né? Que você pode comprar em alguns lugares e pôr no freezer e ele vai mantendo ali. O gelo a gente fala de pôr só a água mesmo, mas se você tiver alguma outra técnica, pode usar, né? Não vai ficar em contato com leite, mantendo o leite mais tempo congeladinho é a melhor atividade que você pode ter, é controlar a temperatura, tá? A Bruna pediu o link do grupo do WhatsApp, eu já mandei, qualquer coisa eu mando de novo. Também pediram, a Ediane colocou excelente aula. Ah, tá, depois que vocês colocaram, aí eu mandei o link, tá? Então, acho que tá resolvido. A Cíntia tá falando, a massagem antes da ordenha na mama é independente se a mama estiver cheia? Foi o que a Débora já respondeu, que ela já tinha lido, né? Acho que ficou claro, né, Cíntia? Gente, se alguém quiser abrir o microfone, é só levantar a mãozinha aí, né, nessas reações. Tem as reações aí embaixo, vocês podem levantar a mãozinha e aí eu chamo.
A Andressa ainda perguntou, né? Posso colocar o bebê para mamar em um seio e a bomba portátil no outro, ou não é indicado? Sim, pode colocar. Se o bebê deixando, não tem problema. Pode colocar, né, a portátil, que às vezes alguns bebês vão trocando de peito, ou já vão colocando mãozinhas e pezinhos ali, não deixando a coleta no peito ao lado, mas conseguindo, não tem contraindicação. E as rosquinhas de pano são indicadas? Por quê? Lembra que a Ediane comentou agora, né, sobre a candidíase. Então, a concha, ela não é indicada, tá? Porque a concha, ela veda, às vezes tem até uns buraquinhos na concha, mas mesmo assim, ela pode causar candidíase. E ela deixa abafado, tá? E não é recomendada. Já as rosquinhas de pano, o que acontece? Ela só afasta um pouco, por exemplo, se você tiver com um sutiã, ele afasta o tecido do sutiã do bico do peito. Então, você vai deixar livre ali. A rosquinha, ela é bem indicada porque ela é fácil de lavar, vocês podem fazer em casa mesmo. E aí ela absorve aquilo ali, você já vai e troca, você não deixa ali por muito tempo, tá bom? Então, é indicado sim. Cíntia Santos, pode ordenhar logo depois de dar mamar? Débora, quer falar? Pode, como eu falei, pode ordenhar antes, pode ordenhar durante, se o bebê deixar, e pode ordenhar depois também. Geralmente, a gente analisa qual é a minha intenção. Então, como eu falei lá aquela hora, o pessoal que guarda o peito. Tem mulheres que têm facilidade de tirar, não tem tanta facilidade de tirar, e aí quando o peito tá mais cheio, percebe que sai mais fácil. E aí acabam preferindo ordenhar antes para depois dar para o bebê. Agora, se, na minha rotina é mais fácil, eu já chego do trabalho, eu só vou conseguir ordenhar na minha casa, eu chego do trabalho, o bebê já vem e pluga, pode sim, você deixa ele mamar e depois você ordenha. Pode ser que no começo ali não vai sair tanto leite tão facilmente quanto sairia se você estiver sentindo a mama cheia. Mas é importante que você vai estar fazendo esse estímulo e o seu corpo vai entender que você está ali demandando mais leite, tá? E é bom, como eu falei, quando a gente começar a rotina de ordenha, tente colocar aí em horários já parecidos com o que você sabe que no seu trabalho você vai poder tirar, para o seu corpo já se adaptar àquela demanda daquele horário, né? Que o corpo é muito inteligente, entende aí a nossa demanda de horários também, tá? Muito bom. Voltando aqui para o chat, tem uma última pergunta. A Andressa colocou, posso deixar os saquinhos ou potes no congelador com outros alimentos congelados? Ou seria importante separar um local no congelador se tiver só para os leites ordenhados? Sim, é importante fazer uma separação, né? Porque às vezes a gente tem ali, por mais que o congelado não tenha, as bactérias normalmente dormem e não fazem um crescimento, a gente pode ter uma contaminação cruzada. Então, por exemplo, se você tiver uma carne crua, essa bactéria vai encostar ali, mesmo que seja no vidro, tá? Não vai entrar no leite, mas aí depois você pega no vidro e tal, e aí pode acontecer uma contaminação cruzada. Então, você separando, não deixando na porta, né? Separando talvez aquela parte superior ali, né? Que sempre tem uma parte até que congela mais, para você deixar o leite, ou em saquinhos ou em potinhos, é o ideal, né? Sempre coloquem a data, para já ir organizando esses leites, né, com a validade maior, para vocês não correrem o risco de perderem a validade até dos 15 dias sendo para a creche ou para o banco de leite, tá bom? Então, façam esse tipo de organização para justamente minimizar os riscos, né? Existe o risco? Sim, então vamos minimizar, né? Então, a gente deixa distante de outros, né? Faz de formas aí que vocês consigam manter. Se, por exemplo, vocês forem manter um equipamento refrigerador ou congelador que seja do trabalho, às vezes as pessoas também deixam comidas, então ter essa atenção aí, né, que às vezes deixa por mais de um tempo, então é importante. O que mais? Temos mais dúvidas? Deixa eu ver aqui. A Bruna colocou... fez um comentário aí. Já vou falar. A Bruna colocou, quantas informações valiosas, me tiraram tantos receios, muito obrigada, muito legal, Bruna, é isso que a gente quer mesmo, né, falar para vocês que é possível, né, que tem, sim, algumas regras para seguir, algumas informações que vão ajudar, mas que é possível e a gente está aqui para ser apoio.
E a Edjane colocou, né? Ao colocar o leite no congelador, pode colocar o pote do leite ordenhado dentro de um saquinho para isolar. Perfeito, né? Então, assim, vocês conseguem fazer um isolamento ali para ficar tranquilo. Porque, assim, não é que vai entrar alguma coisa dentro do potinho que você já fechou e tal. Mas quando a gente falar de contaminação cruzada, tanto mãos quanto utensílios podem carregar essas bactérias, tá bom? Então, é importante. A Caroline também colocou, muito obrigada a todas, excelente aula. Então, vamos finalizar por aqui. Fomos ao nosso teto aí, que é 11h30, que é justamente 1 hora de curso e 30 minutos aí de dúvidas. Estou me despedindo aqui, esperando vocês para a próxima aula. Na próxima aula, além das mães, quero também ver aí os avós, os pais, os bebês, né? A Bruna está com a bebezinha ali, estamos vendo. Então, porque assim, tragam essas pessoas que vão ficar para os bebês para eles ouvirem também, é muito importante. Participem lá do nosso grupo do WhatsApp, acompanhem o Leme no Instagram também, tá? Então, eu me despeço, semana que vem eu não vou estar, mas vocês estarão em ótimas mãos aí. Então, eu vou pedir para a Débora se despedir e a gente já finaliza. Legal. A gente reforça essa questão da rede de apoio, porque a gente sabe que vocês que estão aqui, a maioria de vocês já está mais do que convencida da importância de ordenhar e de deixar o leite, né? Mas geralmente, às vezes, os cuidadores não estão tão convencidos. Então, a gente vai falar de novo um pouquinho sobre os benefícios e falar principalmente das alternativas para a oferta de leite seguro, né? Porque não adianta só a gente vir aqui e falar para vocês, ó, não é para usar mamadeira, mas vamos falar como é para usar. E tem muita gente também que fala, ai, mamadeira, não acontece nada, ai, no máximo vai desmamar. Então, para quem acha, né, no máximo, que para a gente já é um horror, né, também tem as outras coisas, não é só o desmame, tem todos os impactos na saúde das crianças, tá? Então, a gente vai trazer um pouquinho dessas coisas, então, seria bem legal vocês trazerem os cuidadores. Agradecer a Ju, minha parceira de sempre, agradecer a Natália, a Edjane, a Gláucia, a Chica, e nos vemos na próxima semana, tá bom? A Milena, também. desculpa. Aqui, acho que ela já Sim, saiu, sim. não estou vendo aqui. Ah, estou vendo agora. Obrigada, gente. Até a semana que vem.